Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Robson. E hoje eu tô aqui com um grande amigo que já foi meu professor. Hoje nós somos parceiros de negócio. Me chamou aí para um grande desafio para desenvolver o time dele. E, bom, eu acho que eu vou deixar ele se apresentar, que vai ser muito mais valioso do que eu. Não vou conseguir alcançar o tanto de coisa que esse homem já fez. Então, seja muito bem-vindo, Marcos Echevarria. É assim que se fala, é assim que se pronuncia? Não tem glamour. Não? Nunca teve glamour. É só Echevarria como se lê e tá tudo certo. Echevarria, beleza. E aí, Marcos, me conta, quem é o Marcos? Primeiramente, muito obrigado, né? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Um privilégio estar batendo esse papo, trocando uma ideia. E principalmente pelo estágio que a gente está, pelos projetos que a gente vem fazendo juntos e os resultados que a gente vem alcançando, né? Acho que isso é o mais importante dentro da jornada. E é muito legal a gente estar com isso aí. Falando um pouquinho do Marcos rapidamente, sou Marcos Echevarria, eu sou founder da Bitalent. Então a Bitalent é uma empresa de talentos de tecnologia de alta performance. E a gente vem atuando aí no mercado, entregando resultados através de tecnologia para as empresas, né, para os nossos parceiros, clientes, etc. A gente vem atuando bem forte, fizemos um crescimento forte nos últimos anos e vem atuando com muito trabalho, muita dedicação, muita qualidade e muita estratégia para a gente ir alavancando e crescendo a nível Brasil e vem dando certo, né? Há quantos anos já, Marcos? Tu vem participando disso e vem dando certo. A Bitalent faz 10 anos agora, em 2026. A gente está atingindo essa marca, que é uma marca bem representativa. E a gente tem bastante história para contar, né? Maravilha. Vamos contar algumas, então. Boa. Me conta hoje o que a Bitalent faz. Qual é a proposta dela, né, dentro do mercado? Me conta um pouquinho, conta para quem está nos ouvindo. Maravilha. Eu acho que um ponto legal, assim, às vezes a gente fala de tecnologia, a gente tem uma visão, né, de empresa de tecnologia. A gente acha que empresa de tecnologia é só desenvolvimento, um monte de desenvolvedor e tal. E na realidade a gente vem se posicionando de uma forma diferente, né? Então, o que a gente entendeu? Existe um porquê disso, mas vamos centrar na resposta principal do que a gente faz. A gente é uma empresa de talentos de tecnologia, a gente tem todas as metodologias internas para reter, treinar e elevar o nível de performance desses talentos dentro de casa. Todos os talentos, eles são talentos contratados pela Bitalent. E esses talentos, então, a gente aloca esses talentos nas empresas para eles alavancarem os resultados das empresas através de tecnologia. O que são esses talentos? A gente tem 4 verticais que a gente atua. Uma delas é a parte de desenvolvimento de software, onde a gente atua todo o rolê de desenvolvimento de software, juntamente com qualidade, teste de software e mais as camadas de alto nível, né? Então, Tech Lead as a Service, CTO as a Service e etc. A segunda vertical é inteligência artificial e dados, onde estão os nossos especialistas nessa área. A terceira vertical é infraestrutura, então onde a gente olha a arquitetura, DevOps, MLOps, né? Então os nossos especialistas ali. E a última vertical é UX Design, né? Então aqui a gente entra rebranding de plataforma, redesign, estruturação, né? Criação de produtos, etc. A gente entra nessa vertical. Então dentro dessas verticais, quando as empresas nos procuram, elas têm ou precisam que a gente ajude na execução ou na descoberta, né? Então existem esses dois momentos, né? Então eu tenho um problema de tecnologia, mas eu não sei como resolver. Eu sei que a tecnologia me ajuda, mas eu não sei como resolver. Cara, tranquilo. A gente traz esses talentos totalmente experientes, né? Altamente experientes, para te ajudar a descobrir esse problema dentro dos nossos processos, formatos, etc. que a gente trabalha. Descobre isso e aí a gente pode ir para a etapa de execução. A execução é, de fato, botar para a rua, né? Então, já sei o que precisa ser feito, já sei quanto tempo eu preciso, já sei o que é necessário, então é só executar. Beleza, então a gente monta o time e vem executar. Então, através dos talentos, a gente consegue ir lá executar e resolver essas soluções. O que a gente faz como empresa, né? Que é o grande ponto. A Bitalent é extremamente focada em resultados. Então, a gente precisa gerar resultados para a tua empresa. O que são esses resultados? A gente olha para 2 ponteiros. O primeiro ponteiro é aumentar faturamento. Então, eu quero uma receita nova, eu quero botar um produto novo no ar, eu quero abrir um novo canal. Então, cara, diretamente aumentar
receita. Então a gente vai olhar para a entrega que a gente vai fazer para mexer nesse ponteiro. O outro lado, o segundo ponteiro, é a eficiência operacional. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir e olhar para esse ponteiro. Então como a gente vai tornar os processos mais ágeis, como a gente vai fazer integrações, como é que a gente vai melhorar os teus processos, né, integrar coisas, deixar envio, por exemplo, envio de propostas mais ágil. Então a gente olha para essa agilidade, essa eficiência, mas reduzindo o custo e aumentando tua margem. Então aqui a gente entra no segundo ponteiro. Então basicamente é nesse formato que a gente trabalha hoje. E aí tu falou de 4 verticais, são verticais que se complementam. E como fazer para que essas 4 verticais dentro da operação tem uma metodologia para trabalhar? Porque eu imagino que tem que ter alguma maneira de gerir isso de uma forma conectada, orientada ali. Como é que tu faz para que esses talentos, né, de alta performance performem dentro dessas 4 verticais? Existe uma metodologia? Existe o método Bitalent, né? O método Bitalent foi um método... aí vem um pouco de história, né? Senta que lá vem história. Então tem um pouco de história. Porque o método Bitalent, na realidade, nasceu... Eu passei mais de 10 anos lecionando na universidade, né? Tive a honra lá de você estar lá, né? Na época como aluno. E depois como colega no fim do dia, né? A gente estava ali. E dentro desse processo, o que eu identifiquei, né? Dentro da universidade eu gostava de testar muita coisa. Então, como é que eu podia deixar... Eu sempre fui um cara pró-mercado. Então, como é que eu podia deixar os alunos mais produtivos na empresa que eles trabalhavam? Então, essa era a grande sacada ali que eu tinha. Isso começou a dar resultado. Então, eu comecei a trazer métodos, estruturas. Isso começou a deixar essa galera mais produtiva nas empresas que eles estavam trabalhando. Pô, legal. Tenho algo aqui. O que eu fui entendendo? Né? Foi passando o tempo, eu fui entendendo que o tempo que eu tenho com eles é muito pequeno dentro da universidade. Então, primeiro que a galera precisa estar lá, né? Então, e segundo que era um tempo curto, né? Por exemplo, se eu tivesse com ele no ambiente de trabalho, eu tinha no mínimo 8 horas por dia com esse cara. Então, eu poderia estar testando outros métodos e algumas coisas mais profundas. E aí eu voltei a mercado e aí passei como CTO de algumas empresas, né? Fazendo sempre o mesmo processo, né? O mesmo caminho, monta time, escala time, torna ele produtivo, lança produtos, etc. Vai para outra empresa como CTO, monta time, escala time, torna ele produtivo e lança produtos, etc. Então, sempre fazendo esse fluxo. Como CTO, só tendo uma empresa. Eu acho que eu poderia estar agregando resultado para várias outras empresas que me procuravam na época. Cara, eu vou criar a Bitalent e a partir da Bitalent eu vou conseguir fazer isso e levo os meus métodos para dentro da Bitalent. E começo a fazer isso com mais escala, digamos assim, né? Mesmo sendo pessoas, dá para fazer isso com mais escala. Fundei então a Bitalent e aí a partir da Bitalent eu fui trazendo esses métodos, né? O que é a metodologia Bitalent hoje? A gente tem um pilar que é técnico, a gente não pode abrir mão do pilar técnico, né? Então, talento de alta performance, ele precisa ser muito bom tecnicamente. Então aqui a gente fica olhando o que tem de novo no mercado, ajudando a treinar ele, trazendo novidades, né? Mantendo ele sempre com aquela fome de subir de nível, né? Independente do nível, né? Mesmo senior, etc., tech lead, a gente está sempre mantendo a técnica dele alta. Instigando. Exatamente. O segundo pilar é pessoal e profissional. Então, vamos alinhar a carreira desse profissional. Então, vamos olhar quais objetivos ele tem de vida, quais objetivos ele tem de longo prazo e vamos começar a traçar a carreira dele junto com ele. Já é um cuidado diferencial que eu, particularmente, já atendi várias empresas, nunca tinha visto. E aí vem o terceiro pilar, né? Dentro disso, né? Porque isso vai se complementando, né? Então, tu sobe a técnica, aí tu olha o pessoal, e aí vem o terceiro. Se eu quero ter talentos de alta performance, eu preciso que esse meu talento ele esteja em ambientes complexos, tomando decisões complexas. E é aqui que geralmente a camada de liderança cai. Porque tu não está preparado para isso. Como é que tu te prepara? Inteligência emocional. Então, tu precisa autogestão, autocontrole, autoconhecimento e aí trabalhar, né? Então, a inteligência emocional, já ir trabalhando toda a cadeia, né, com a inteligência emocional, para que nesses momentos ele tenha o controle e consiga estar tomando as melhores decisões e, de fato, virando alta performance. Então, a gente criou os 3 pilares, basicamente, olhando, né, transformando no método da Bitalent. O que veio hoje, né?
que aí é um lado um pouco mais técnico de crescimento. Dentro do nosso pilar técnico hoje, com a inteligência artificial, a gente gosta bastante disso, né? Então, venho de um ambiente acadêmico, testando coisas, métodos, formatos, processos. A gente criou um método também, ampliou o método do pilar técnico para abranger como a gente eleva o nível em tempos de IA. Então, como é que a gente, de fato, mede a produtividade, como é que a gente torna o nosso profissional mais produtivo em tempos de IA. Né? E aí, dentro disso, tem um leque aqui de conhecimentos que eu acho que a gente pode até deixar para outro momento, porque é bem amplo, mas é um tópico muito legal. Então, hoje, só para a gente deixar uma métrica no ar, né? Os nossos profissionais, em toda a camada de mais alto nível ali, eles são tranquilamente 25% a 30% mais produtivos que a média, né? Então, isso é um número bem elevado, bem elevado, né? Se tu for ver o nosso profissional hoje, ele é como se ele tivesse um dia a mais na semana, né? Na prática ali. Uau. Então, isso já começa a nos colocar num outro patamar, assim. Então, a gente olha bastante para produtividade, bastante para entrega de resultados, né? Porque no fim do dia é isso. E é assim que a gente se coloca hoje no mercado. Né? Fantástico. Maravilha. Eu vou pegar uma caneta aqui, que por acaso... Tu conhece essa caneta, a marca dessa caneta aqui? Conheço muito bem. Ó. Parceiro nosso, Trilha, para fazer algumas anotações. Legal, Marcos. Então, entendi o que vocês fazem, entendi como vocês fazem, tem essa metodologia, tem toda essa história. Me diz aí, tem alguma... Falando em história, né? Tem alguma história de algum cliente que tu lembra que te marcou nessa jornada enquanto gestor, enquanto fundador? Que mais te marcou, que foi um desafio, que é aquele desafio que te dá orgulho hoje e que de repente é combustível para desafios maiores cada vez mais? Eu acho que o grande ponto assim que dá orgulho é tu receber um desafio grande e tu entender que tu dá conta, né? E não tu como pessoa, mas toda a estrutura que tu criou, o teu time, os processos que tu vem estruturando, eles vêm funcionando. E quando tu te depara com um problema que é grande e às vezes existe desconfiança, porque no fim do dia o cliente está te procurando também tentando achar um ponto de segurança. E quando tu vem, mostra segurança, executa e mostra o resultado ali na frente, eu acho que tu tem um ganho muito grande. E aí tu senta e, cara, peraí, isso aqui tá valendo a pena, é esse caminho, sabe? É esse caminho. E aí tu vê muitas vezes, às vezes, pessoas que estão contigo há um tempo, trazem esse pilar de confiança também, né? E é uma galera... isso é uma parada interessante, né? Quando eu falei do método antes, o mais legal do método é que ele nos gerou um efeito colateral inesperado. Qual foi? Que chega nesse ponto que eu estou falando de grande ponto de sucesso com clientes, né? Esse efeito colateral inesperado foi o aumento absurdo da nossa retenção. Então, quando a gente começou a implementar o método, trazer essa visão de carreira e etc., a gente não só começou a entender que a gente passou a atrair bons profissionais e aumentar a retenção. Então, hoje, se tu for ver a nossa média do time, a gente está falando numa média ali de tempo de empresa entre 4 e 5 anos. O que é muito, né? Para a área de tecnologia. Principalmente para a área de tecnologia. Se tu olhar 4, 5 anos atrás, a gente estava em pandemia, né? Então, quando a gente começa a olhar isso e aplicando o método, subindo a régua e etc., e o time se mantém comprado, mantém um nível de confiança alto, bom, tá aí o nosso primeiro pilar, o nosso primeiro valor, que é a confiança. E aí... Tem mais valores que vocês se baseiam? Tem. São alguns valores, né? São 6, né? Confiança é um. E dentro disso, né, a gente tem respeito. Né? Então, obrigatório ter respeito. E dentro dessa parada toda, só para não fugir ali, claro. Quando tu traz para essa visão
de criar isso interno e tu leva isso para o outro lado, leva isso para o cliente, tu tem um resultado muito alto. E é isso que às vezes a gente não se dá conta, né? Muitas vezes, né, um resultado ruim é reflexo de algo ruim interno, mas a gente não consegue enxergar, né? E aí quando tu tem uma parada muito boa internamente, tu consegue levar isso para o cliente, e aí toda aquela metodologia, todo aquele trabalho fez valer a pena, fez sentido, e aí isso se traduz num profissionalismo alto, e um retorno mais alto, e uma entrega de valor mais alta. E algo que sustenta a relação Exato. fornecedor, vamos dizer assim, parceiro ali com o cliente, né? Com aquele que está te procurando, né? Para aumentar a performance, para gerar resultado. Fantástico. É legal tu tocar no ponto da retenção, porque existe uma métrica no mercado que toca muito o trabalho que eu realizo e que a gente faz dentro da Bitalent, que a cada 10 pessoas que são contratadas por questões técnicas, né, por competências técnicas, 9 acabam sendo ou demitidas ou se mantendo na mesma posição por muito tempo, porque não desenvolvem questões comportamentais. E um dos pilares do nosso trabalho dentro da Bitalent e dentro das outras empresas, né, através da metodologia do Instituto, é exatamente desenvolver esses aspectos comportamentais, que é a chave, por exemplo, para um bom relacionamento, para uma autogestão, para o autocontrole que tu comentou. Né? Fantástico, muito bom. Total. Me conta um pouco, então, agora falando um pouco dessa relação que a gente tem, né, de trabalho, Bitalent e Instituto. Onde é que estava a Bitalent, ou onde é que estava o Marcos quando procurou a gente pra gente trabalhar? Aqui começa de novo, lá vem a história. O que é interessante, né? Legal o timing também, né, de estar contando isso, porque na prática, assim, né, quando eu falei dos 3 pilares e o inteligência emocional é o terceiro pilar que complementa isso tudo, porque a gente foi achando e descobrindo isso, né? Então, e eu não gosto de ficar muito no estereótipo, né, nos processos padrões, fulano disse isso e não sei o quê, então isso tudo é verdade. Cara, tem que aplicar, testar e entender um pouco das coisas. Sim, tem muito barulho, né? Muita ideia no mercado. E muito senso comum também, né? Agora a palavra bonita é tal. Né? Que nem tu querer separar somente em hard skill e soft skill. Okay. Para mim não é só isso. Né? Então não é só hard skill e soft skill. Né? Eu acho que tem um quê disso, mas eu acho que tu pode complementar mais e agregar mais. Vai para além. Exato. Valores, por exemplo. Os valores, a missão, a visão, esse conjunto, né? E tu ir entendendo, que a gente chama né? de cultura, né? De cultura organizacional. Que eu entendo que é isso que tu transborda também, né? Dentro das empresas que tu atende. E como é que tu cria cultura do nada, né? Não dá. Não tem. Cultura é repetição. Exato. Né? E, 5 anos alguém dentro da empresa, ela tá ali sendo inspirada, motivada e educada a pensar daquela forma, né? E aí transborda naturalmente pro trabalho. Aí que começa a vir, por isso que um dos cases de sucesso, digamos assim, é quando tu pega um projeto gigantesco. A gente rodou uma squad de quase 20 pessoas, projeto grande, prazo apertado, cliente já com contrato assinado, algumas coisas, e a gente entra para estruturar, planejar e resolver. E aí tu entra com um time grande, projeto longe, então tu não só trabalha com a execução, mas também tu vai na outra cidade, tu viaja, isso, aquilo, e avião, e leva o time, faz parte do processo e vai a campo, né, para ver as coisas, entender, aí tá um grande diferencial também. E quando tu vê isso funcionando como tu imaginava, como tu vinha trabalhando para fazer, né, aí na magnitude tu vê que realmente funcionou. Então esse é um ponto legal. E eu esqueci da pergunta anterior que eu ia responder. Não, quando a gente se conheceu, né? Quando a gente se conectou. A base de tudo. Isso. Então o que a gente começou a fazer? Como eu já era um cara pró-mercado e vinha da universidade testando esses métodos, eu fui criando o método da Bitalent. E aí o que era o método da Bitalent? Eu via que a galera tinha muita ansiedade, né, dentro do processo,
tu trazia a técnica e tal, mas faltavam algumas coisas de composição. E às vezes essa composição é tu situar um pouco a pessoa, que aí não é só soft skill, entendeu? Então não é só, o Robson comunica pouco, eu tenho que fazer ele comunicar. Não, para fazer esse soft skill e hard skill funcionar, tu precisa dar um outro nível de consciência para ele. Então é entender o porquê, entender onde é que ele vai chegar. Então se tu quer chegar lá, tu tá trabalhando para chegar lá, então vamos sentar aqui, vamos traçar um plano. Quais são tuas próximas metas para olhar, por exemplo, né, no nosso Career Check, que é esse processo todo. Vamos olhar 10 anos, onde é que tu quer estar, e vamos ir criando isso, e vamos estruturando isso. Quais as metas a gente está fazendo hoje para chegar lá? Então isso é um processo que a gente tem dentro da empresa, que ele é natural hoje. Mas nasceu daí, nasceu de um pilar técnico forte com esse alinhamento, que é o segundo pilar, pessoal e profissional, que virou o nosso Career Check. Então o Career Check abraçava essas duas linhas, assim. Então era onde a gente olhava para a carreira, estruturava, cara, tu precisa melhorar isso aqui, o teu tal pilar, o que está acontecendo, tu está estudando, não está estudando, qual a tua meta para esse trimestre, o que nós vamos começar a fazer. E aí depois tu voltava, né? 3 meses depois tu voltava no processo, batia de novo. Então, o que a gente fez, o que não fez, o que deu certo, o que não deu certo. Vamos estruturar, vamos refazer a rota. Porque 3 meses depois de um cara mais maduro, parece pouco, mas é um monte. Uhum. E aí quando tu olha um ano para trás, tu é outra pessoa, tu é outro profissional completamente. Fantástico. E isso faz parte do jogo, né? Isso é o meu lema diário, assim. Eu tenho que olhar um ano atrás, então um ano atrás eu não sei como é que eu tocava Bitalent. Uhum. E é meio bizarro, assim, né? E aí, por quê? Porque hoje, se tu tá trabalhando e crescendo, hoje tu tá mais pronto, tu te sente mais pronto. E tu sabe que tu vai seguir trabalhando para ir subir no nível, né? Então tu vai construindo isso. Só que tava faltando algo ali. Então dava para ver que tava faltando algo. Só que quando tu vê esse faltar algo, tu vai pro senso comum. O que tu lembra, assim, que te sinalizou que faltava algo, sabe? Teve algum aspecto, alguma situação, algum momento que evidenciou um pouco mais para ti? Eu acho que um pouco é quando a gente começa a olhar a produtividade. Produtividade. Né? Produtividade. Eu quero aumentar a tua produtividade. Uhum. Não quer dizer que vocês não tinham uma boa produtividade, uma produtividade adequada. Aí é o ponto Synergy, né? Uhum. Eu quero mais, performance, tal, como é que a gente melhora, né? Sim. E tu sempre olha pro lado e te compara com o outro, e o outro tá sempre melhor, né? Uhum. Então, cara, eu quero ser melhor, eu quero buscar. Sim. Às vezes o outro nem tá tão bem assim, mas tu sempre olha como uma referência mais alta. Pô, que esses caras têm mais processo, tem mais estrutura, então o que está acontecendo? Pô, eu quero que o time seja mais produtivo, eu quero entregar mais com o que eu tenho. Naturalmente isso é eficiência, né? Total. Todo ano a gente tem algumas palavras que guiam o ano. Teve um ano que era produtividade e eficiência. Legal. Não vou lembrar exatamente qual era, se foi 2024, mas era produtividade e eficiência. Então tudo que a gente faz é voltado à produtividade e eficiência. E todos os processos vão ser a partir disso. Desde definição de bonificação na empresa até coisas diárias e metas diárias, né? Então, tudo tem que passar por produtividade e eficiência. O que a gente está fazendo aqui tem que passar por produtividade e eficiência. E aí a gente começou a trabalhar isso. Então, vamos trabalhar com produtividade e eficiência, vamos olhar de fato para essas coisas. E, naturalmente, né? Tipo, isso guiou 2024, mas isso é muito mais antigo. Né? Então a gente já olhava para isso lá atrás. É como um princípio. Exato. A gente já queria ser mais eficiente, a gente já queria ser mais produtivo, né? E aí tu tá passando no meio de pandemia e rotatividade, e toda aquela loucura que estava acontecendo e aquele senso comum forte, né? Para te fazer tal coisa, te atingir resultados, tem que fazer XYZ. Aí, na prática não é bem assim, né? Tu tem que ir descobrindo o teu caminho. Sim. E a gente foi fazendo isso. E aí a gente começou a entender, cara, como é que eu subo a produtividade? Tem um ponto aqui que não está fechando. E aí tu olhava e tu não sabia o que estava fechando. E, cara, tu tem que ter cuidado, às vezes, porque não é... tem que sentar lá com o fulaninho e conversar. Tem que ir lá na fulaninha. Muito cuidado, porque esse é o senso comum, né? E quais são os resultados do senso comum? É que nem eu falo, quando eu falo de liderar pessoas, né? Para mim, qual é a característica de um bom líder? A principal característica de um bom líder é saber qual resultado quer alcançar.
Fantástico. Muito Só legal. que o senso comum diz que é entender de pessoas. O senso comum diz que é entender de pessoas. O senso comum também diz que o líder tem que ser pau pra toda obra, tem que ser forte pra caramba, tem que aguentar o tranco. E isso, na verdade, é uma mentira que nos contaram, né? E tu tá tapando o sol com a peneira. Porque tu não tá olhando o resultado. Então tu não tá olhando o resultado e tá tentando segurar uma dor e uma bronca que nem faz sentido. É como botar água na fumaça enquanto que o fogo continua. Exato, exatamente. Que não tem resultado nenhum. Exato. Não vai ter. E aí, olhando para isso, eu comecei a aprofundar um pouco mais. E aprofundar um pouco mais de entender até onde a minha responsabilidade como founder, como empreendedor, como líder, até onde é a minha responsabilidade. Eu preciso entender até onde é a minha responsabilidade e o que dá para fazer aqui e o que a gente vai ter resultados. E, cara, eu nunca gostei de um papinho que tem aí na galera de palco e tal. Ah, porque tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí tem que cuidar do ser. Pô, eu acho importante, mas existe um limite. Ninguém fala sobre limite. Qual é o limite que tu tem que ter? Enquanto dono, né? Enquanto gestor. Enquanto gestor. Qual é o limite que tu tem que ter? Até onde vai a tua alçada, até onde não é contigo. Saber o limite de atuação, né? Porque passou. Chega um momento que passou. Chega um momento que tu tem que dar 2 passos atrás e entender, essa pessoa é um problema. Essa pessoa não vai te levar resultado. Isso não é grosseiro, não. Porque existe um limite. Tu precisa saber qual é o limite. Porque tu não tá falando da pessoa, tu tá falando do papel que ela desempenha dentro da empresa. Ah, porque ela tá com problema, isso. Exato. Ela tá com problema. Até onde tu consegue ajudar. Ter essa clareza. Porque depois disso, isso passa a ser danoso pro teu negócio. E a única certeza que tu tem é, cara, tu tem grande chance de quebrar. E tu vai quebrar. Então tu precisa entender qual é o limite. E às vezes o líder pensa quebrar financeiramente, quebrar o negócio. Não, às vezes é quebrar ele mesmo. Também. Por não administrar isso que de uma vai quebrar forma. O negócio no fim. Que no final vai ser o que é negócio. E aí tu tá quebrado e com depressão. Aí deu. Aí juntou todo o pior. E muitas vezes por isso, porque tu não entendeu o limite. Perfeito. Então, quando eu falo que um bom líder ele tem que entender de resultados, entender de geração de resultados, é ele entender como mapear aquele fluxo para ele gerar resultado. Show. Bom, depois disso tu entende quem está contigo, quem são as pessoas, atingir, não atingir o resultado, o que aconteceu, e aí tu baixa para a pessoa. Para ver no nível pessoal o que poderia melhorar ou o que não deu certo. Perfeito. Pô, teve uma pessoa aqui que travou, mesmo assim a gente entregou resultado. Ou, pô, a gente não entregou resultado porque teve um aqui que travou demais, tá? Agora tu tem um problema com pessoa. Entende? É um segundo momento. Só que, claro, tu vai transformando isso num processo, num método, isso vai se tornando natural ao longo do tempo. Para nós, isso passou a se tornar natural. E aí vem todo o processo, né? Tô contando uma bela história, mas vem todo o processo. Da onde surgiu isso, então? Buscando achar o limite, eu fui buscar pessoas para me ajudar. E eu fui conversar. Uma das pessoas que eu fui conversar foi tu. É verdade. Então, pô, Robson, o que a gente pode fazer? 2023. E eu lembro até hoje que a gente sentou num café e tu disse assim, olha, o que a gente pode fazer eu não sei, mas eu tenho isso aqui que dá pra gente usar. É verdade. Bem, foi essa aí narrativa. E dá pra gente puxar pra cá e criar um método, um processo e tal. Não tinha essa visão tão clara de método. E eu, mas dá pra puxar pra cá e fazer esse lado aqui? Tu, pô, acho que dá. Aí que começou a nascer a parada. E aí, só para contextualizar ainda mais, né, eu sempre gosto de citar ela, porque ela ajudou muito no processo. Ela é uma cliente nossa até hoje, mas ela ajudou muito na construção do processo, que foi a Josi, da Sou Plenos. Josiane Spanton, quem quiser procurar. Obrigado, Josi, por ter ajudado. E ela nos ajudou muito no processo. Porque eu sentei com ela várias vezes, assim, para ter ideia, a gente é parceiro da Sou Plenos, né? A Bitalent é parceiro da Sou Plenos, tu também, no fim do dia, é um parceiro da Sou Plenos, né? No plano corporativo, porque a gente queria entender essa linha. Então, eu entendi contigo que a gente tinha um caminho,
conversando com ela, eu entendi que existia uma linha. Ó, Marcos, até aqui tu pode ir, porque depois já entra um processo mais profundo que essas pessoas precisam e pessoal. E aí tu definiu o limite. Então ela me ajudou muito a definir o limite. Ó, o teu limite é mais ou menos aqui. É óbvio que ela não disse com essa clareza, eu que entendi depois, de saber, tá, eu vou até aqui. Depois disso, eu posso conduzir ele, que é o que a gente faz hoje. Até para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, o que se fosse desenhar esse limite, né, em camadas, como é que a Bitalent vê esses limites, essas distinções, até para um outro dono de negócio ou dona de negócio, né, entender como aplicar isso dentro da empresa, porque surge muito essa dúvida, né, como é que eu vou conduzir a saúde mental do meu colaborador ou o bem-estar dele, cuidar dele de alguma forma, mas qual a maneira correta, ou não correta, mas mais saudável, tanto para ele quanto para o dono. E muito é o que a gente faz. Tá? E, bom, tem evidência, né? Então o que a gente faz? A gente faz dessa forma e a gente vem colhendo resultados dessa forma. Perfeito. Ponto. O que a gente entendeu? Existe uma primeira camada, que é a camada inicial, assim, de alinhamento. Né? Então, é o líder olhando para resultado, entendendo o que está alinhado. Planejamento estratégico do negócio. A gente tem esse projeto aqui, essa meta, esse objetivo, para onde a gente vai caminhar. E aí tu vai traçando essa ideia. Cara, muito nível, qualquer empresa faz isso. Qualquer empresa deve fazer isso. Né? Mas é uma camada muito comum. A segunda camada já é o que a gente faz olhando para alta performance, que é o quê? Então, além disso tudo funcionando muito bem, eu quero ir para uma outra camada, que é não deixar o meu talento gargalar quando ele chegar em ambientes complexos que exigem decisões complexas. Perfeito. Cara, muito do burnout é isso, né? Muito do burnout é tu tá pressionado, tu não sabe para onde ir, tu não sabe o que fazer, isso vai te pressionando, tu tem um burnout. Não tem ferramenta, não tem meta, não tem apoio, suporte. Tu transbordou, né? É um pouco encurralado. Disso, né? Exato, toda a pressão, tudo mais. E aí até aqui a gente entendeu que, até aqui faz sentido. Depois disso, depois dessa camada, né? E aí dentro dessa camada a gente tem inteligência emocional, que é o processo que a gente faz, que a gente vai falar agora na sequência. Mas até aqui a gente vai. Porque a gente está olhando ainda numa camada onde a gente olha para a geração de resultados dentro do negócio. Bom, agora a gente entrou numa segunda camada, numa terceira camada, né, abaixo da linha, que é o quê? Cara, esse cara tem um trauma, ele tem um bloqueio, ele tem alguma coisa que é mais profundo. Não é só uma conversa de amigo que resolve. Sim. Isso precisa de ajuda e precisa de um profissional. Perfeito. Aqui entra a ajuda da Soplanos. Porque entra na camada, né, mais profunda. Vai buscar ajuda de um profissional, um psicólogo, etc., que vai te ajudar, vai conduzir. Mas aí a pessoa busca. Total. Porque ela tem que estar aberta. Exato. Então, aí como gestor, tu começa a entender que, cara, tu não vai pegar pelo braço e levar. Se ela não quer ser ajudada, ela não vai. Exatamente. Então, achamos a linha. Achamos a linha. Acima disso, aí tu tem que entender também o que é saudável e o que não é pro teu negócio. Porque depois que isso vira um big problem ali, cara, tu tem que entender que, mano, vai ser bom para todo mundo a gente se afastar. Sim. Essa é a realidade, assim. Vai ser bom para todo mundo. Porque tu chega num momento que tu não consegue ajudar mais e a pessoa não consegue ser ajudada. Porque N motivos. E aí tu para. E aí depois uma quarta camada que é, cara, eu preciso tratamento, né? Tratamento. A pessoa precisa de tratamento. Eu não tenho estudo nenhum de psicologia, psiquiatria, eu não tenho estudo nenhum. Tudo são coisas que eu vou... Exatamente, vivências, leio bastante, busco, procuro, converso com especialistas, né? Disso, mas eu não tenho estudo disso. Eu sou formado, eu sou mestre em ciência da computação, né? Sou muito mais um cientista do que qualquer outra coisa. Mas é nessa linha que a gente vai. E aí tu chega na última camada, que é psiquiatria, é tu tomar um remédio, é um TDAH muito violento que tu precisa conduzir com remédio, é alguma outra coisa nesse sentido. Sim. Exato. Algo disfuncional. Aí é um outro ponto, né? Sim. Mas aí também, a terceira e a quarta camada já está numa camada mais abaixo, que é onde, de fato,
Vai para além dos limites. Ajuda de profissional, e aí é algo que dentro da empresa, a empresa não vai conseguir, né? E isso foi o que a Josi ajudou bastante, assim, tipo, tem uma camada que ela é externa, né? Porque isso é a relação do profissional com o empregador. Exato, né? Tem que fugir, o empregador tem que estar fora, né? Algo dele com, de fato, o psicólogo, o psiquiatra e tal, é algo que ele vai resolver com ele mesmo. E aí, só para fechar, onde é que a empresa entra aqui? A empresa ajuda a conduzir. Então, a gente tem, por exemplo, plano corporativo lá da Solplanos. A gente tem um desconto, tá com plano corporativo, ajuda a conduzir, e os profissionais vão lá, mas aí com a Solplanos, os profissionais da Solplanos sai da nossa camada. A gente ajuda a conduzir. Por que eu acho muito legal trazer isso à tona, Marcos? Porque assim como todo dono de negócio precisa de entender as várias áreas que tem no negócio, como vendas, o marketing, o financeiro, mesmo que minimamente, porque ele vai conduzir, ele vai direcionar o negócio a partir dessas áreas, essa área de saúde mental, essa área de bem-estar do colaborador, da inteligência emocional do colaborador, na verdade do cuidado desse colaborador, ele também é parte desse entendimento, né? Então trazer essa clareza de até onde o dono vai, até onde a empresa vai, também faz parte da necessidade que um empresário, que um empreendedor precisa assumir como gestor desse negócio. É um ecossistema, né? Sim. É um ecossistema. Fantástico, muito bom. Legal. Mas falando de inteligência emocional e no fim, assim, eu te perguntei como é que a gente se conectou, né? Tu contou realmente uma história e tu trouxe essa conexão, como é que a gente iniciou esse trabalho, né? E dentro desse trabalho que a gente já realizou, o que tu lembra, assim, que mais te chamou a atenção e que tu não esperava? De repente apareceu isso, teve algum ponto que te chamou a atenção, que não estava necessariamente no teu radar? Que algum resultado assim, que te chamou a atenção? O que a gente tem, né, na prática? Por que esse resultado ele dá, por que esse processo ele deu resultado? Como é que a gente viu o resultado, né? Então a gente tinha essa premissa, né, que, né, rodar em ambientes complexos, tomando decisões complexas, ele precisa ter algo a mais, né? A gente foi construiu juntos, né? Essa estrutura, esse método, né? O método da Habitalent, no fim do dia, é um método da Habitalent juntamente com o Instituto. Né? Isso virou um método nosso, mas ele foi construído em conjunto. Tem vida própria, né? Exatamente, exatamente. Então, nasceu ali, a gente é autor ali da parada, mas é algo maior, né? Mas o que a gente faz, né? Todos os nossos profissionais, eles são avaliados mensalmente. Então, a gente avalia a técnica, aí tudo isso foi crescendo ao longo do tempo. Hoje a gente tem 7 variáveis. Então, técnica, cultura, autonomia, entrega, uma série de variáveis que a gente tem. A gente avalia esse profissional mensalmente. A cada 30 dias essa avaliação roda. E isso já vem um tempo, né? Então, a gente vem rodando a avaliação, depois a gente começou com a estrutura da IA. Então, vamos ver. Colocando aqui as ferramentas de IA, o que acontece, aí a gente tem o resultado, aí a gente tem a Career Check, que complementa esse processo, a gente vai avaliando e naturalmente isso foi gerando métricas em cima disso, né? Então, por que um profissional deu uma travada? Por que o profissional está vindo bem? O que ele tem que deixa ele vir bem? Né? O que está favorecendo com que ele evolua, o que está vindo junto desse processo, e aí vem aparecendo a inteligência emocional com o tempo, né? Então, o que aconteceu? A gente roda inteligência emocional uma vez por ano com cada um deles, né? Então, só para entender o nosso processo de inteligência emocional, ali entre 2 e 3 meses, mais ou menos, o processo. Um ciclo de acompanhamento individual, né? Isso. De 2 a 3 meses com cada profissional. Exatamente. Agora eu já vou te pedir mais informações de como tu estruturou isso e como tu foi testando. Então, a gente foi estruturando, a gente roda isso. Então, esse processo de inteligência emocional roda anualmente, que também é um tempo de tu processar. A mente é algo... não é o tempo cronológico de relógio, né? Cada mente é uma mente e cada mente tem seu tempo. Mas dentro disso a gente foi avaliando. Então tem as avaliações mensais, tem tudo que a gente vê de métricas, inteligência emocional, qual é o ponto. E aí tu começa a entender que para camadas de liderança isso começa a aparecer.
começa a dar mais produtividade, porque tu não tem mais gargalos no meio do caminho. Tu começa a sentir que os profissionais estão mais prontos, eles começam a pegar problemas mais complexos, e problemas complexos não é só problema complexo em termos de técnica, é problema complexo em termos de ambiente, né? Então, com quem ele tá, que projeto, que cliente, qual é o perfil do cliente, etc. A gente começou a entender com o perfil e a resposta que esses profissionais dão, né? Perfil comportamental. Resposta que eles dão, mais inteligência emocional, a gente começa a entender quais lacunas e por que ele está performando melhor em um ponto. Então, naturalmente, a gente consegue ir enxergando essa produtividade e enxergando esse resultado com mais clareza, né? Então, no momento que tu vai vendo essa evolução, aí tu vai pegando. Então, tu tem, por exemplo, ambientes complexos, às vezes o cliente ele tá brabo por algum motivo e muitas vezes não é conosco diretamente, mas sei lá, aconteceu algo no dia a dia dele, na empresa dele, um cliente dele brigou com ele, isso pode espirrar na gente. Tu tem inteligência emocional para controlar isso é importante. Às vezes o cliente fica com medo, tu saber conduzir ele e dar segurança é importante. E aí tu começa a ver um aumento de NPS com os clientes. O que é o NPS? NPS é o nível de satisfação do teu cliente. Perfeito. É um indicador de sucesso. Isso, para saber se esse teu cliente ele vai ser um promotor ou detrator, né? Mais ou menos a ideia. Fantástico. Então tu começa a ver um aumento do nível de satisfação, aumento do NPS. E aí, naturalmente, com o aumento do NPS, tu vai entendendo o que está acontecendo. Quem é que está envolvido no projeto, quem é que está conduzindo. Dentro dessa condução aonde ele já passou, e é isso aí vai de fato gerando insights e vai entendendo, né? Depois, pessoas que já passaram pelo processo, não passaram, tu tem pessoas novas entrando, pessoas que passaram somente uma vez, ou pessoas que já passaram 2 vezes, tem uma janela de tempo maior, ou pessoas que passaram por mais tempo, né? Então tu vai identificando janelas, identificando onde o processo dá resultado. Tudo isso para quê? Entregar mais valor para o cliente, gerar mais resultados e, naturalmente, ser mais produtivo, trabalhar em alta performance, de fato, né? Massa demais. Podemos inverter agora? Podemos inverter o que... E começar a entender um pouco mais do Instituto como um todo, como nasceu o Instituto, porque agora toda a gente falou da Bitalent e como nasceu o método, que veio, mas uma história muito Bitalent, assim. Tem que me apropriar das tuas palavras do senta que lá vem história. Porque acho que tudo começa tudo começou, né, com a minha formação em análise de sistemas, tecnologia. Embora eu tenha essa primeira graduação, quando eu decidi, depois de me formar, que eu ganhei uma bolsa, fazer alguma pós-graduação, eu decidi fazer gestão de pessoas. Só que por acaso não fechou turma. E aí eu acabei fazendo marketing. Dentro das opções que tinha, eu escolhi marketing e comunicação. Na época eu já trabalhava em agência, de publicidade, então eu tinha uma conexão muito próxima com comunicação e aquela bagagem de dados, de tecnologia, que me embasou principalmente para um momento, uma fase de transição que a gente estava vivendo no mundo, que era sair de um campo mais abstrato, mais comunicação de uma forma intangível e pouquíssimo mensurável, para um lugar mais mensurável. E a necessidade desse olhar mais analítico para o que estava acontecendo em relação à comunicação. E aí, a partir disso, eu tomei a decisão também de investir em empreender. Saí da onde eu trabalhava, que era na universidade, onde eu me graduei e a gente se conheceu, e saí para empreender. Nessa saída para empreender, eu iniciei um negócio de marketing digital e comecei a atender clientes diretamente, os donos dos negócios. Então eu estava muito próximo, como consultor, de dores que os donos de negócio tinham em relação à gestão da equipe, em relação à gestão do próprio negócio, em relação à comunicação interna. E o que eu fui notando? Que as principais dores desses negócios, na qual eu fui um consultor de marketing, não tinha a ver com falta de ferramenta ou falta de investimento, de orçamento para que as coisas funcionassem. Mas faltava muito alinhamento, faltava muita comunicação, muita gestão daquele
dono que acabava ou se sobrecarregando, no sentido de abraçar mais responsabilidades do que ele deveria, ou um dono que não tinha muito tato com as pessoas e acabava, às vezes, sendo grosseiro ou dando esporro em alguém de uma forma que fazia com que o processo de marketing, por exemplo, não rodasse do jeito que deveria. Só que eu fui notando isso, né, de forma paralela enquanto eu fazia o trabalho de consultor. Só que esse trabalho que foi sendo feito como empreendedor, empreendendo nessa área, também me trouxe, junto a isso, uma vontade de me desenvolver. Então, desde o momento que eu decidi empreender, que foi a partir de um processo de desenvolvimento pessoal, que eu vi que eu queria fazer isso, eu comecei a investir mais. Então, eu fiz cursos de PNL, curso de memória, curso de finanças, e fui entendendo que boa parte de todos os resultados que a gente tem é fruto de um pilar fundamental que é o comportamento. Então, se a gente administra bem nosso comportamento, que é a superfície, que é aquilo que as pessoas de fato veem, aquilo que é observável, se a gente sabe administrar isso, a gente tem resultado. Fui entendendo isso ao longo do tempo e fui me graduando cada vez mais, fazendo especializações e entendendo cada vez mais sobre como ajudar pessoas, como apoiar pessoas a avançarem na direção do que elas queriam. A fazer acontecer aquilo que elas desejavam, aquilo que elas tinham como meta, aquilo que elas tinham como objetivo. Que muitas vezes passava por falta de clareza, por falta de entender, por falta de consciência, por falta de autoconhecimento. E aí, entendendo isso e atuando isso, a partir ali de 2022, eu tomei uma outra decisão, que é eu abandonei o marketing digital, do ponto de vista de consultor, e tomei a decisão de caminhar na direção do desenvolvimento de pessoas. E através de uma ferramenta que a gente utiliza, onde a gente mapeia quais são os padrões de comportamento que potencializam um indivíduo, potencializam um profissional, um líder, um dono de negócio, e aquilo que é um limitante nele. E desse entendimento, a gente começou a estruturar o Instituto. Tá? Foi ali, né? Foi ali. Ele começou, a concepção da ideia começou em 2019. Tá? Quando eu fiz um primeiro curso que eu desenvolvi uma turma de 7 pessoas e a gente chamou esse curso de Mente Aliada, e nesse curso Mente Aliada a gente trabalhou 8 pilares. Dentre eles tinha o autoconhecimento, tinha a priorização de tarefas, tinha a definição de uma visão de futuro, enfim, tinha um método, né? E a partir desse método, já colocado em prática com essas 7 pessoas, se eu não me engano, tiveram um casal e mais uma outra pessoa que tomou uma decisão bem importante, que foi abrir um negócio. E que sem o curso eles não tinham tido a clareza daquilo que eles precisavam fazer para chegar no resultado. Bom, e a partir disso, olhando pro método, né? Claro que isso foi evoluindo. Total. E só trazendo hoje, né? Então, como é que o método funciona e quais resultados tu já viu que isso de fato entrega, né? Do teu ponto de vista, né? Perfeito, Marcos. O que acontece? Entender como é que funciona o método parte de a gente entender a base do método, que são 3 verdades. Tá? Hoje o método ele é voltado para donos e donas de negócio, que a gente não quer que quebrem, enquanto eles estão tornando o mundo um lugar melhor. O mundo um lugar melhor para quem? Para eles, para a família deles, para os filhos. Tá? Bom, e aí quais são essas 3 verdades? A primeira verdade é que nos contaram uma mentira, que um líder ele precisa ser pau para toda obra. O bom líder precisa encarar problemas e desafios a qualquer custo, como se fosse uma máquina. E a segunda verdade é que a gente vive num piloto automático. E aí o líder tem tomado decisões cada vez mais no piloto automático, por falta dessa consciência de entender o que está acontecendo ou qual é o papel dele dentro de um negócio. E a terceira verdade é que a gente sempre tem, Marcos, um ponto cego. Esse ponto cego é como se tu estivesse pilotando um carro em alta velocidade. Tu enquanto dono de negócio e o carro enquanto a tua empresa. Na velocidade que for, tu tá dirigindo e tu talvez esteja só focado no que tu tá vendo na tua frente. Mas sempre vai ter um ponto cego. Esse ponto cego é onde tem escondido um buraco, um desvio, alguém que vai passar e tu não vai ver. Esse ponto cego ele só consegue ser eliminado ou minimizado se tu tiver um copiloto.
E esse é o meu papel dentro do Instituto. Dentro do Instituto, a gente tem copilotos para apoiar donos de negócio a enxergarem pontos cegos para não acabar caindo num desastre. Então, entendendo que existem essas 3 verdades, a gente montou uma metodologia. E essas metodologias se chamam a metodologia das 4 forças. Essas 4 forças são execução, conexão, excelência e estabilidade. O que representam essas 4 forças? Elas representam tudo que rege o comportamento das pessoas e o que rege a operação dentro de uma empresa. Se tu parar para analisar, se tu pensar na tua empresa hoje, o que pode estar faltando, ela vai corresponder a uma dessas forças. Por exemplo, pode ter uma empresa que tem um produto muito bom, um atendimento muito bom e uma rotina muito boa, mas não tem tido vendas. Talvez te falte execução. Falte alguém que tenha essa força predominante para executar. Ou tu vende muito, tu tem uma rotina estabelecida e os teus processos eles são com uma alta qualidade. Mas quando as pessoas chegam até o teu negócio, elas se afastam. Ou seja, tu não tem conexão com essas pessoas. Ou tem uma dificuldade em estabelecer conexão. Quando é que o dono de negócio vai perceber isso? Ele vai perceber isso nele, quando ele estiver enfrentando normalmente 2 situações. Primeira situação, ele afasta pessoas porque ele é grosseiro, porque as pessoas não entendem ele, porque ele acha que tem que resolver tudo e tudo depende dele. Todas as decisões do negócio precisam passar por ele. Ou quando ele se sente sobrecarregado, não sabe dizer não, acaba chegando no final do dia achando que não fez nada, mas fez um monte de coisa, só que acabou fazendo coisas para os outros. É o líder que acha que tem que ser líder porque como líder ele tem que ser mauzão. Isso. E o outro líder que acha que vai ser um bom líder sendo bonzinho para tudo. Exatamente. Então tem o líder bonzinho e o líder malvadão, né? Então não é nenhum nem outro. Sim. Né? Porque quando a gente pensa num ou no outro, a gente está pensando num desequilíbrio dessas 4 forças. Ou esse que é o mauzão vai estar focado em predominante numa dessas 4 forças ou em 2 dessas 4 forças e vai desconsiderar as outras, e o outro a mesma coisa. E aí entender essa dinâmica, né, que ajuda a gente a, dentro do processo, reconhecer, dentro de 4 etapas, qual é a força que precisa ser desenvolvida. Beleza, Robson, desenvolvemos as forças, ou entendi as forças. Esse é o primeiro nível, é a primeira camada. Mas, às vezes, só saber isso e não resolve tudo. E aí entra a inteligência emocional. A inteligência emocional é como se... Imagina que tu tem um sanduíche. Esse sanduíche tem o pão de cima e tem o pão de baixo. E no meio tem o recheio. Isso é o que eu chamo de tríade comportamental. E isso é o que define de uma forma didática como é que as pessoas funcionam. Então tu tem o pão de baixo que e a gente está quase no horário do almoço, talvez dê um pouco de fome. O pão de baixo é as competências, são as competências, aquilo que tu sabe como fazer. O pão de cima são os teus comportamentos, é o fazer efetivamente, aquilo que é visível, observável. E no meio tem o recheio. Esse recheio é a gestão das tuas emoções. Eu gosto sempre de perguntar, Marcos, todas as pessoas que têm carteira de motorista dirigem? Não necessariamente. Não necessariamente, né? O que normalmente acontece? Se a gente for olhar para esse sanduíche, ela tem a carteira de motorista, que é o pão de baixo, é a competência, ela sabe como dirigir. Mas ela só não dirige, ou seja, a atitude, muitas vezes por uma falta de gestão das suas emoções. É treino também, né? Oi? É treino. E treino. E aí esse treino gera o quê? Confiança. Exato. E a autoconfiança é uma das métricas dentro da inteligência emocional. Inclusive, inteligência emocional, para quem não sabe, é tu agir mais e reagir menos. Ah, Robson, mas o que isso significa na prática? Significa o seguinte, existem 21 métricas, 21 indicadores dentro do nosso método, que a gente mensura e mostra quais são os gaps que existem dentro dessas 21 competências em relação à inteligência emocional. E aí o que eu gosto de dizer? Quando a gente fala de inteligência emocional, não é sobre ser amoroso, sobre ser bonzinho, sobre não chorar. Posso colocar um ponto assim? Sendo direto ao ponto, né? Porque a gente fala de inteligência e etc, né? E naturalmente o foco do Instituto hoje, e até vou abordar isso depois, mas o foco do Instituto hoje está nos donos de negócio, donos de empresa, né? Esse líder direto que está na ponta, né?
Geralmente o founder, mas não necessariamente o founder, ou o sucessor, etc. Esse cara está na ponta. Olhando essa pessoa que está ali, qual resultado diretamente tu entrega para o negócio dele? Primeiro, antes de tudo, sabe por que o dono do negócio é o principal foco do nosso trabalho? Por quê? Porque a gente precisa... Já tentou limpar uma escada de baixo para cima? Não faz sentido. Não faz sentido. Tu vai acabar sujando enquanto tu está fazendo isso. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de uma empresa, de uma equipe, de um gestor, a gente está exatamente abordando o quê? A gente está limpando a escada de cima para baixo. Reconhecendo os gaps que existem no topo, na pirâmide, vamos dizer assim, e descendo aos poucos para ir para que a cultura organizacional, que é parte de um efeito da repetição, venha de cima, venha daquela pessoa que dá a direção. Qual é o resultado que o dono de negócio obtém? Maior eficiência, maior performance do time, mais clareza nas determinações, nos direcionamentos que ele vai ter dentro do time dele, dentro do negócio dele. Diminui estresse, diminui o nível de cansaço, porque ele vai ter clareza do que funciona e o que não funciona. Então, ele não só vai ter mais resultados, como também vai ter uma vida mais organizada e mais balanceada. Total, que é a combinação. E eu gosto muito de dizer o seguinte, Marcos, que a gente não busque o equilíbrio, porque olha só, se pegar essa caneta e eu colocar em cima da xícara, ela está em equilíbrio, sim ou não? Não sei. Ela está em equilíbrio, só que o que ela está também? Será que ela tá? Boa pergunta, vamos perguntar para ela. Mas ó, o que acontece? A caneta em equilíbrio, ou qualquer coisa em equilíbrio, no meu ponto de vista, ela está parada. Uhum. E aí eu te pergunto, um dono de negócio pode se dar o luxo de ficar parado? Não, vida é movimento. Exato. Então, um negócio, a gente fala muito sobre isso, ou ele está crescendo, ou ele está diminuindo, né? Ele está encolhendo. Então, esse trabalho que a gente executa é exatamente de trazer para esse dono de negócio não equilíbrio, mas ter uma vida, ter uma performance equilibrada. Eu acho que um pouco disso é o balanço, né? É o balanço. É o balanço, né? Porque tu vai ter... Vai balancear pontos, as 4 forças. Tá, balanceando bem. Isso. E dentro disso, eu acho que clarificou bastante. Dentro disso também, eu acho que um ponto legal é que o método, ele nasceu em uma outra camada, né? Uhum. Se for analisar, era uma camada muito mais voltada para formação de novos líderes, para evolução e elevação da performance dos talentos, que foi onde ele realmente nasceu, e ele se mantém, né? Então, esse método, ele existe, ele se mantém vivo, e veio o Instituto com uma outra pegada, com uma outra visão mais direcionada no dono do negócio. Exato. Né? De certa forma, tu respondeu, né? Então, limpar a escada de cima para baixo. Isso. Né? Existe uma frase que ela é forte, mas ela é muito poderosa, que o tamanho da empresa é do tamanho do líder. Né? Uhum. Então, para a gente aumentar o tamanho da empresa, a gente precisa aumentar o líder, né? Em capacidade, né? Em força. Exato. E naturalmente aumenta o tamanho do negócio. Né? E como é que tu como é que tu chegou nesse ponto de entender que é ali, e como é que tu mantém esses dois caras hoje, né? Maravilha. Se o Instituto ele tá 100% focado nessa visão de dono de negócio, etc., sucessor, ou se essa camada de formação de liderança, alguma pegada assim, né? Porque grandes empresas a gente tem mais camadas em diretoria, né? Verdade. Que no fim do dia tem as mesmas dores, né? A dor de um empreendedor, às vezes não é igual, né? Mas, tipo, existe uma responsabilidade também bem próxima de um executivo, né? O executivo tem uma responsabilidade próxima, né? Empreender é diferente. Total. Mas o executivo, às vezes, ele passa por essa pressão de crescimento e entrega de resultados também, né? Perfeito. Assim, Marcos, a gente tem... Hoje a gente atende uma empresa em Boston, tá? Essa também. E essa empresa de Boston, ela tem 3 sócios que fazem parte do programa. Uhum. Eles são a cabeça, né? São os sócios, donos da empresa. Uma empresa que hoje tem um faturamento de $4 milhões ano, tá? E qual o trabalho que a gente realiza lá? Entre aspas, o mesmo que a gente realizou contigo, tá? E o que eu quero dizer com isso? As demandas que Comigo, existem... Bitalent. Com vocês, Bitalent, tá. Né? As demandas que tem de desenvolvimento comportamental, de inteligência emocional, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer parte do mundo, normalmente são as mesmas. O que a gente difere?
Tem uma demanda que é mais voltada para o estratégico, que aí então são essas cabeças, a comunicação com essa pessoa é diferente, esse atendimento com esse líder é diferente, porque as demandas dele são mais nível estratégico. O que é um nível estratégico? Ele precisa cuidar da cultura da empresa, ele precisa que a empresa mantenha-se na direção que ele entende que precisa ir. Para isso, ele precisa ter tato com as pessoas que ele está liderando e precisa ter muito claro qual é o papel dele dentro dessa execução. Depois a gente tem uma outra camada, que é a camada do tático. São lideranças também, mas elas estão muito mais cuidando para que os processos sejam seguidos, e aí demanda não só autogestão, que normalmente esse líder tático ele é muito bom se autogerenciando, e por isso ele acaba atingindo essa camada. E um erro comum nas empresas é promover líderes, aliás, promover pessoas da operação, que são muito boas onde elas estão, como líderes, sem entender como fazer isso acontecer, porque ela vai ter que se relacionar melhor, ela vai ter que criar e manter relacionamentos, ela vai ter que ainda se autogerir. Então ela vai estar como uma ponte, né, entre a operação e o estratégico. Então hoje a gente tem dois caminhos dentro do Instituto, né, de trabalho. Um muito voltado para lideranças nível executivo, aí a gente está falando de coaching executivo, tá? Então é um trabalho de entender e mapear quais são as soft skills esperadas no cargo que esse executivo ocupa, identificar quais são os gaps que ele tem de características comportamentais e fazer um acompanhamento de 20 semanas. São 5 meses de trabalho, porque a gente está falando de mudança comportamental, tá? Num nível executivo, onde o impacto das decisões dele afetam toda a empresa. E depois a gente tem o programa, o PGA. O PGA é o Programa Gestão Adaptativa, onde a gente desenvolve lideranças, desenvolve profissionais dentro da empresa, usando a metodologia. Que metodologia é essa? É uma que a gente entende qual é o perfil que essa pessoa tem, mapeia qual é o nível de inteligência emocional que ela tem e começa, através de um acompanhamento, a entregar, pegar pela mão mesmo, durante 8 a 10 semanas, para fazer com que essa pessoa se desenvolva naquele aspecto que está barrando os resultados dela. Que tá, aquele recheio do sanduíche que está impedindo ela de agir da forma como é esperado no papel que ela ocupa. Entendi. Então a gente tem uma camada... tangibilizando, assim, a gente acaba falando bastante, né? Tangibilizando, então a gente tem uma camada que ela é mais tática de fato, e naturalmente o Instituto cobre isso também. Sim. Mas o foco maior ele está nessa camada mais estratégica, que é alto nível. Isso. E eu acho muito também por conta do entendimento de negócio, né? Que é uma camada que o Instituto está mirando bastante agora. Exato. Que é o fato de entender, buscar entender mais de negócio para ajudar esses caras a terem resultados de negócio, né? Então, o Instituto acho que vem também para mostrar resultados e levar esses líderes a também gerar resultados. É um pouco dessa estrutura. No fim do dia, é a entrega de resultado, né? É a entrega de que a empresa cresça, que entre mais dinheiro no bolso da empresa. Mas é que existem vários programas que a ideia é essa. Mas ninguém olha na prática isso, né? Porque exato. O entregável não é, no fim do dia, sim, um dos entregáveis não é, tu vai poder... Mas não é, né? A preocupação está muito voltada para as pessoas, né? Para o desenvolvimento individual, mas não olhando para a ponta o resultado de fazer isso, né? De mobilizar esse indivíduo, de fazer ele evoluir e se desenvolver. E ajudar ele a enxergar algumas coisas ali de negócio que ele não está olhando, né? Exato. Ele está preocupado, ele está com uma baixa gestão emocional no fim do dia, olhando para o lugar errado, né? Então, não só trazer ele para o lugar certo na gestão emocional, mas também posicionar ele para olhar para o lugar certo em termos de negócio, né? Então, que eu acho que é um pouco do que a gente falava antes, de entender até onde tu deve ir com o negócio, né? Perfeito. E eu gosto muito de lembrar de uma história que eu conto sempre em 2021, quando eu fiz a minha formação de coaching executivo em São Paulo, pela Slack, que é uma das 3 grandes escolas do Brasil em desenvolvimento de coaches, Sociedade Latino-Americana de Coaching, que eu aprendi ali, em 2021, com clareza, o que é limite de atuação. O que é o limite de atuação? Lá eu entendi que existe o assessor, uma assessoria, existe a consultoria, existe o coaching, existe a mentoria. E aí definir isso, ter essa clareza do limite de atuação, tem 2 pontos. Eu entendi qual é a minha entrega de valor e o que o cliente está esperando
de entrega. E o que muito se vê aí, em termos de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, são pessoas ultrapassando esses limites de atuação. E aí acaba gerando uma confusão enorme. E uma das missões que eu tenho é exatamente clarificar a importância de qual método, que tipo de método tu está usando, e não atravessar esses limites, para que a gente possa ter um resultado condizente com o que tu está fazendo dentro da empresa. E eu gosto de dizer sempre assim, que liderança não é sobre o esforço que tu coloca, mas sobre o efeito que tu gera na equipe, no ambiente, no processo, que é o resultado. Cuidando do líder, a gente cuida do resultado. Ou vice-versa, né? Olhando para o resultado, a gente melhora o líder. Isso. Palavras finais aí para a gente ir encerrando. Que mensagem tu quer deixar aí para a galera, não só do Instituto, geral, Robson? O que tu quer passar aí para... Você consegue... Não é isso. Sim, você pode. Não, a mensagem final... me pegaste de surpresa mesmo nessa. Acredito que todo autodesenvolvimento começa pelo autoconhecimento. Não há autodesenvolvimento sem autoconhecimento. E o autoconhecimento não quer dizer que tu tem que fazer um retiro, que tu tem que passar um ano sabático, ou que tu tem que, enfim, fazer algum curso, uma imersão. Não é sobre isso. É sobre tu estar aberto a reconhecer aonde tu é bom e onde tu não é tão bom. Qual é o teu lugar de potência, que eu sei que é uma palavra que tu usa muito, e onde é a tua limitação. Reconhecer isso e aprender, tirar lições disso. E aí transformar isso em ação. Se tu não transformar em ação, nada vai mudar. E a tua mensagem, Maravilha. Marcos? Me conta. Eu acho que o que é legal falar, assim, um pouco de Bitalent, né? Como um todo. Se a tua empresa ela tem demanda de tecnologia, pode ter um time interno, pode não ter um time interno, tu sente uma dor em tecnologia, que ou tu não sabe como resolver, precisa de ajuda para isso, nos chama, vamos conversar, a gente com certeza vai te ajudar, vai levar nossos talentos para estar descobrindo isso contigo e traçando o caminho para a gente executar essas demandas. Se tu já sabe o que tu precisa, só precisa executar, nos chama, a gente pode te auxiliar a executar isso tudo. Se tu tiver um time interno que não está tão eficiente, ou pelo menos que tu não tem clareza sobre a eficiência, a gente tem uma consultoria para times de tecnologia que a gente trabalha exatamente para levantar, entender processos que estão no dia a dia, estruturar isso tudo. Primeiro, te dar clareza do processo, então ter clareza do que está acontecendo ali, quais são os teus gaps e onde tu poderia melhorar isso. E segundo, traçar um plano de como estruturar e como colocar isso em prática, que processos a gente precisa implementar para melhorar a tua estrutura. Então, qualquer demanda nesse sentido, nos procura. A gente tem os talentos de alta performance para gerar resultados para a tua empresa. Qualquer dúvida, me chama que a gente conversa. Quais são os teus arrobas, teus pontos de contato? Marcos Echevarria no LinkedIn. Na realidade, Marcos Echevarria em vários lugares. Marcos Echevarria no LinkedIn ali, tem bastante coisa. Inclusive, eu posto bastante sobre condução de time, processos, etc. Como a gente chega em alta performance na área de tecnologia, né? Voltando um pouco para isso. No Instagram, @QuinhoEchevarria, né? Apelido de infância aí que se tornou, hoje muita gente segue chamando. Engraçado, né? Chega um grande gestor lá, CEO de empresa, me indicaram o Quinho. Engraçadíssimo isso. Então, @QuinhoEchevarria no Instagram, palestras, etc. Alguns tópicos que a gente aborda estão por lá também. LinkedIn é um ponto principal. E qualquer dúvida também pode entrar lá, bitalent.tech, né? Tem todas as informações no nosso site também. Muito bem. E como te encontrar? Como me encontrar? Couto. Então, tu quase acertou. É Robson H. Couto. H de Hellebrand, mas eu resolvi... Difícil. Tirar fora perguntar como se fala. Escreve é complicado. Mas é Robson H. Couto, tá? Em todas as redes sociais. Se tu digitar Robson
Hellebrand, não vai saber Hellebrand, mas Robson Couto no Google. Provavelmente você, os primeiros 10 resultados do Google, testa aí. E na IA já aparece? Na IA já aparece, perguntar quem é Robson Hellebrand Couto, aí talvez vai ter que usar todo o meu nome, né? Vai saber muita coisa sobre mim, sobre toda essa jornada. Quinho, Marcos, eu te conheço muito mais por Marcos do que Quinho. Verdade. Então verdade. eu vou te chamar de Marcos e vou te agradecer por esse nosso encontro, tá? Obrigado, tá? Por fazer parte dessa jornada também. Obrigado por apoiar essa dinâmica toda de construção do Instituto e que a gente prospere muito, que a gente vá além, que esse seja só um registro dessa fase. Eu acho que é um ponto, do começo. Né? É um dos momentos, assim, acho que vale bastante a gente aproveitar, curtir bastante a jornada, acho que esse é um dos momentos. Eu acho que o Instituto está ganhando corpo agora e fazer parte disso é muito, muito gratificante, muito legal, né? Essa construção. Muita coisa vindo aí. Muita coisa. Valeu, gente. Valeu. Obrigado.